E aí, galera, muito bom dia a todos. 18/2, 10:23. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação, galera. Vamos que vamos. Bom, galera, esses dias aí eu acabei passando um pouquinho sumido, né? Mas é como aquilo que eu falo, né? A análise que a gente já fez no passado, né? Na, não me engano, se eu não eu não me lembro a última análise que eu fiz. De qualquer maneira, ela está dentro do nosso parâmetro, dentro do que a gente falou. Então, se eu fizer análise todo dia da mesma coisa, fica um pouquinho redundante. Então, eu não curto muito, né? Mas hoje, vamos falar um pouquinho. A gente teve aqui um, dois, três, praticamente quatro toques nessa região, que é uma região interessante. Então, para quem assistiu a última análise, sabe muito bem do que eu estou falando. E, e vamos lá, né, galera? Primeira coisa importante a gente entender é que toda essa alta do Bitcoin, ela foi impulsionada aqui, possivelmente, eu não posso afirmar, por stop de quem estava posicionado nesse preço médio, estava segurando bem, tá? E nessa barra aqui também, do dia 10 de janeiro de 2024. Então, esses pontos são pontos importantes, e uma vez que eles são perdidos, a demanda ela começa a entrar, justamente porque quem está posicionado aqui na venda começa a comprar, porque isso faz parte, né? Se eles estão vendidos, é que eles têm que comprar. Então, na correria para vender, para comprar suas posições, para não ficar tão desvantajoso para eles, é grande. Então, a gente acontece que a gente encontra essa demanda toda. A gente tem um OBV aqui, o OBV ele teve um rápido, né? Como é que posso dizer aqui, galera? Oh, meu Deus do céu, até esqueci agora o nome. A gente subiu rápido aqui no OBV, ou seja, que bastante dinheiro entrando aqui para dentro. Então, justamente acontece esse tipo de movimento sim rápido, justamente por isso, né? Então, quando a galera está começando a botar dinheiro aqui para dentro, quando começando a demanda a aparecer, eles estão comprando nessa região depois de toda essa acumulação que a gente fez aqui. Eu falei isso para vocês na última aula, na última análise. Então, a gente consegue perceber aqui que a gente teve um aumento expressivo aqui, né, do volume aqui do nosso ABV, indicando aqui, sinalizando para a gente que realmente eles acumularam em todo esse tempo aqui e começaram agora, né, a tomarem partida aqui. Então, essa grande demanda que acontece aqui no mercado é justamente por conta disso, tá? Justamente por conta desses players que estão aqui posicionados nessas regiões e estão pondo essas grandes posições, tá? Muito importante a gente olhar o SDT, que a gente teve aquela queda toda, a gente continua em uma fase de distribuição. Tem um ponto interessante no ABV que eu vou fazer, né? Certo? E aqui a gente vai mudar, tá, galera? Aqui a gente vai mudar. Por que a gente vai mudar? Porque a gente fez aqui o nosso canal de referência zona neutra, então ele começa a passar ali para cima, né? Porque ele já foi naquele ponto ali e não conseguiu romper, né? Então, o que que acontece? Nós vamos tirar aqui isso aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, né? Eu vou colocar esse ponto aqui, ó. Que tá muito largo aqui. Eu vou pegar esse ponto. Ou eu poderia pegar aqui, calma aí, galera. Pera aí que eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Vou pegar esse, tá? Aqui eu acho que tá um canal legal. Vou pegar esse canal aqui agora, tá? Então esse canal aqui. Ou então não, eu posso pegar o próprio canal daqui de baixo mesmo, exatamente. Posso pegar o próprio canal, porque ele vai dar certinho com o nível de POC. Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar esse fundo aqui, esse topo aqui, e esse fundo aqui, ó. Acho que fica interessante aqui pra gente. Pronto. Legal, perfeito. Aí eu vou tirar isso aqui. E vou travar isso aqui, tá, galera? Tá, então por que eu fiz isso? Porque a gente chegou lá num ponto ali de zona de... a zona neutra, e a gente não conseguiu romper. Então, o que acontece? Eu vou pegar esse canal aqui, ele vai me chamar de referência, que é justamente o nível de POC, e aqui eu vou chamar a zona neutra. Então, por essa leitura a gente já consegue perceber que a gente está rompendo uma região importante. E essa região aqui é uma região da zona neutra. Então, aqui pela FIMIT daria o quê? Uma venda, né? Só que a gente não segue FIMIT para fazer entradas, certo? Isso aqui é só uma observação para vocês. Então, por isso eu estou fazendo esse ponto aqui, tá? Eu estou mudando esse ponto, na verdade. Então, uma vez que esse ponto aqui está mudado, agora a gente começa, né, a vir fazer aqui nossas marcações. Pegar esse primeiro ponto aqui, jogar para cá, ele vai ser o mesmo tamanho para todos. Ó, aqui já perdeu 50%.
Então, possivelmente aqui, a gente já tem a marca aqui dos próximos 50%. Pronto. E aqui eu teria um ponto interessante. Seria justamente ali nos 4,98. Vou descer um pouquinho mais. Pronto, perfeito aqui, ó, 4,97. A gente praticamente quase chegou aqui nesse ponto aqui, né? E a gente agora começou a retrair aqui, começou a subir. E a gente está aqui batendo aqui no 5,17 praticamente, né? Nessa região aqui. Só que um ponto muito interessante, eu vou deixar desse jeito. Isso é para mim, tá, galera? Eu vou deixar desse jeito aqui. Então, eu já entendo que eu tenho aqui o nível de acumulação nessa região. Então, aqui eu vou tirar. Vou colocar outro indicador aqui, que é um indicador que eu gosto. Pronto. Tudo SDT, tá, galera? E agora que eu tenho essa informação, eu tenho essa barra de fluxo elevado. Que se eu for marcar, eu só vou marcar aqui, né? Agora, só por marcar mesmo. Espera aí. Pronto. E essa barra aqui, ela é uma barra interessante. Por quê? Porque se eu for marcar os 50% dela também, eu não vou deixar marcado no meu gráfico, tá, galera? Só para mostrar para vocês. Praticamente 50% está passando nos 5,25. Então, o que eu quero dizer com isso? Que qualquer volta do SDT ao ponto de não romper os 5,52%, para mim, é teste de demanda. Certo? Ou seja, o mercado, o que ele está fazendo? O mercado é que ele começou a cair, fez essas duas barras aqui de fluxo elevado, o meu OBV está negativo, significa que a gente está tendo desencarteiramento, beleza? Então, esse ponto aqui é um ponto interessante, 5,52. Então, qualquer volta que o SDT ele faz e não rompe, ele não consegue ficar acima dessas duas barras, a gente acredita que isso aqui é teste de demanda. E possivelmente para fazer esses movimentos aqui para baixo, né? É isso que eu estou acreditando no SDT. Lembra que o SDT, quando ele estava lá positivo, que ele estava querendo fazer esse teste aqui, ó, que eu acreditava que o mercado ia fazer isso para poder subir e fazer as outras ondas, que eu estava errado. Até falei, galera, eu estava errado, realmente. Então, o mercado, ele realmente aqui, ele veio nesse nível aqui e começou a cair, né? Perder aqui a dominância aqui, perdeu o OBV. Então, isso aqui, a gente tem que prestar bastante atenção. Então, a minha previsão do mercado fazer esse movimento aqui e começar a fazer essas ondas para cima aqui, ela foi errada. Eu falei isso para vocês. E aí, quando a gente começa a perder essas regiões aqui, eu já acho totalmente interessante agora esse tipo de leitura. Então, qualquer volta que o mercado faça e não rompa a região dos 5,25, para mim é tranquilo. É uma volta normal. Tem a outra barra aqui que é feita no dia 13. Então, eu poderia pegar muito bem esse bloco todinho aqui e fazer isso aqui, ó. Pronto. Fazer esse movimento. Aí, esse 50% ele não estaria mais aqui, ele estaria praticamente nessa região, porque eu estou pegando essas duas barras. Então, até 5,32 é tranquilo, é uma correção normal. Então, se isso aqui acontece, o Bitcoin lá, ele começa a cair, ele fazer uma correção. E esse ponto aqui é um ponto interessante para a gente, porque ele pode fazer justamente esse movimento para baixo. Tá? Que teria uma onda 1, 2, 3, possivelmente poderia a onda 4, pode até vir nessas regiões aqui, tá? Não ligo muito para isso. Isso aqui é mais para tomar base lá no Bitcoin para poder fazer um movimento aqui de onda 4 aqui, quem sabe isso aqui tudo ser uma onda 1 no gráfico semanal, até mesmo aqui no gráfico diário. Então esse é um ponto que a gente começa a observar. Então nessa minha análise aqui, tá? Tá mais propício aqui para o Bitcoin chegar e vir buscar ali região dos 4,97, quem sabe chegar ali nos 4,80, fazendo assim com que o Bitcoin ele começa a subir. Mas esse aqui é um ponto totalmente interessante e que a gente tem que observar, tá? Isso aqui é praticamente 50% do canal, galera. Vocês podem ver isso, né? 50% do canal. Então eu não vou marcar isso aqui, por quê? Porque o mercado ele ainda não chegou aqui, ainda não rompeu essa região. Se a gente fechar aqui, falta 10 horas e 27, fechar acima dos 5,17, então aqui eu tenho 50% do canal, que é praticamente essas duas barras aqui, e aí eu vejo se o mercado ele vai romper essa região ou não. Então o mercado ele pode sim bater região de 50% do canal. Essa região de 50% do canal é praticamente, galera, é praticamente aqui, ó, na zona neutra, 5,38, fazendo assim que o Bitcoin ele corrija uns pontos interessantes, que eu vou já chegar nele aqui, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que agora o processo, né, pode ver que tem o último fundo ali, é praticamente a gente está nesse nível. Vou pegar aqui o OBV, ó, o último fundo que a gente fez no OBV,
E a gente está praticamente aqui nesse nível, que é um nível interessante, é um nível aqui realmente que, se o OBV ele perde essa região aqui, cara, mais sangria. O USDT está sangrando? Tá sangrando, tá negativo, a gente está abaixo de 2 barras, tudo indica que é uma queda para o USDT. Então esse ponto aqui é um ponto interessante. O mercado ele pode muito bem chegar nesse ponto aqui, né? Vamos botar aqui de vermelho. Então o mercado ele pode chegar muito bem nesse ponto aqui e começar a fazer esse movimento, né? Fazer esse movimento para vir testar, quem sabe, uma defense, né? Nessa região, para poder fazer esse movimento, ou romper para cima e vir buscar outras regiões aqui, quem sabe uma região de 5,71, que aí eu teria 1, 2, 3, aí 4, e possivelmente isso aqui, ó. Aqui seria uma alta considerável no USDT, e aí o Bitcoin, ó, para baixo. Então isso aqui a gente não pode deixar passar, tá? Porque isso aqui, esse 5,71 é praticamente o nível de POC que eu acabei de mostrar para vocês lá. Então pode ser sim que o mercado ele venha fazer esse movimento. Mas quando ele, se por um acaso ele fizer esse movimento aqui, a gente está perdendo uma barra do dia 14 de fevereiro e uma barra também do dia 13 de fevereiro. Então isso aqui pode ser sim só uma armadilha, chegando nesse nível aqui para pegar liquidez aqui e jogar o mercado para baixo, né? A gente tem isso. Então a gente tem bastante desenhado aqui uma onda 3 aqui no gráfico diário, tá? Então vamos prestar bastante atenção com isso. O que eu acho que sim, o mercado ele mas tá, até o momento aqui eu teria que esperar fechamento, mas na minha opinião, pelo OBV aqui, a gente está em um fundo muito interessante. Eu acho sim que o mercado ele pode subir um pouquinho para vir buscar os 50% desse canal para poder fazer essa queda aqui, né? Mas vamos esperar, não tem como eu falar agora nada, porque realmente está com 10 horas e 24 aí para fechamento de vela, então a gente teria que esperar o fechamento dessa vela para poder fazer isso, poder ter essa leitura, tá? Então o que eu quero que vocês entendam sobre o USDT é justamente isso aqui. Esse ponto é um ponto interessante, tá? A gente tem sim a nossa distribuiçãozinha aqui, o mercado a grana tá saindo daqui, tá entrando no Bitcoin, então isso é muito interessante. Então, para aquela galera que está me seguindo agora, esse gráfico USDT.D, ele é justamente aqui a dominância do Tether, né? Então, quando esse gráfico aqui, ele começa a cair, o Bitcoin começa a subir. E quando esse gráfico ele começa a subir, o Bitcoin começa a cair, tá? Falei certo? Peraí, de novo. Quando esse gráfico aqui ele começa a cair, o Bitcoin sobe. E se esse gráfico aqui começa a subir, o Bitcoin cai. Certo? Vocês entenderam, né? Então, essa aqui é a relação da dominância aqui do Tether, né, para o Bitcoin. Então, é um gráfico muito importante a gente observar, né? Essa dívida aqui foi uma dívida que foi perdida. Então, o ponto que a gente perdeu que também em aula era um ponto de defesa, não aconteceu, tá? Então, isso aqui é o que vocês têm que entender para agora, beleza? Então, a gente está, sim, em um momento bem interessante, praticamente do último fundo do OBV, que foi feito lá no dia 22 de dezembro de 2023, e esse ponto aqui é interessante. Isso aqui me lembra muito o Bitcoin, porque se tu for pegar aqui, ó, o Bitcoin, peraí, deixa eu só subir mais isso aqui, e descer mais isso. Pronto. Se tu for pegar o Bitcoin aqui, ó, esse ponto aqui era um ponto interessante, ó, o mercado chegou perto, acumulou e começou a ganhar a VWAP, a VWMA aqui, e começou a subir, né? Então, lembra muito bem isso aqui, né, que está acontecendo aqui no USDT. Então, eu só quero que vocês entendam isso, beleza? O momento aqui ainda é de distribuição, mas a gente corre esse risco de vir buscar ali uns 50%, que é ali perto ali do 5,38 não, ali perto do 5,39, 38,39, tá? O máximo que esse gráfico que ele pode subir ali para fazer um teste de demanda seria 5,71 aqui por cento, tá? Da dominância aqui dele, beleza? Dito isso, a gente vem aqui para o gráfico do Bitcoin. Então, o Bitcoin aqui, diferente do USDT, a gente fez uma acumulação bem grande aqui no nosso OBV e a gente começou a estourar aqui a panela, né? Então, a gente fez aqui essa alta demanda aqui, depois a gente retornou, fez um topo maior e já está querendo aqui romper e superar esse topo. E a VWMA está lá embaixo, né? Então, é muito interessante. A gente pode ter quedas aqui para vir buscar essas regiões? Pode e tal, não tem problema nenhum. Eu estou falando para vocês, lá no SDT, se a gente for fazer aquela correção lá para buscar POC do gráfico diário, possivelmente a gente pode ver uma queda até, quem sabe, nessas regiões de 46. Beleza? Não vou falar sobre essa queda ainda, até mesmo para não assustar a galera aí. Beleza? Mas o que é interessante? A gente chegou numa expansão ali de 52.435,14, né? E essa região aqui que eu falei para vocês na última análise é justamente se a gente rompesse essa região ao ponto de fechamento ficar acima do 52.435,14, seria o próximo alvo do 54.882,43. Esse é o alvo do Bitcoin, tá?
Ah, mas o mercado aqui ele tentou uma vez, duas, três, quatro e não conseguiu superar a marca dos 52.435,14. Então isso significa que, como a gente não está conseguindo superar essa região, que é provável que o mercado venha corrigir para buscar 50. Tá? Provável que isso que aconteça. Vai acontecer? Não sabemos. Não sabemos. Mas a gente tem uma. A gente tem aqui. Peraí, não está funcionando. Não. Beleza. Então a gente tem isso aqui na cabeça. Como a gente tentou uma vez, duas vezes, três, quatro vezes, não está conseguindo, a gente pode passar por um momento de correção para vir nessa região aqui dos 50. Nota que o mercado ele já veio buscar uma mínima ali. Essa mínima, ela está lá na casa dos 50.628,64, tá? A gente tá já veio aqui corrigir aqui, já começou a tomar um choque nessa região aqui. Na minha opinião, não tiro do que eu falei, que era justamente vir buscar 54. Falei para você na última análise que por mais que a gente corrigisse para vir buscar a região de 50,6035, a gente poderia fazer esse seguinte movimento, ou seja, o movimento aqui, pegar aqui impulso, fazer esse movimento aqui, ó, para vir buscar os 54. Rompendo 54, já temos ali um próximo 58, a 60 mil dólares, praticamente, né? A gente teria que romper esse canal aqui para a gente começar a trabalhar com essas expansões, certo? Então, a princípio aqui, o Bitcoin está em uma situação aqui, na minha opinião, ainda tranquilo. Se houver sim essas correções aqui, esse aqui é um ponto interessante no 50, né? E se a gente rompe os 50, a gente tem 50% desse canal aqui embaixo, que é praticamente ali perto por volta da casa dos 48. De qualquer maneira, se acontecer esse movimento aqui de queda, aqui é um lugar assim, interessante para a gente observar aqui e colocar ordens. Aqui novamente eu faço compra no Bitcoin porque eu acho interessante. Por quê? Porque uma vez que essa barra ela que foi rompida e a gente teve aqui a maioria aqui estopando posições, estopando aqui entre aspas, né? Essa região aqui ela vai servir como uma região de suporte para a gente. Nota que o preço médio ali, né? Ele chegou aqui, segurou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eu vou falar pregões, né? E aqui depois rompeu com tudo para cima. Então agora essa linha ela vai servir agora como uma região de suporte. E olha só que suporte que está chegando aqui, ó, nessa região, que é justamente na região dos 50% da barra de maior fluxo. Então, se acontecer uma queda um pouco mais forte no Bitcoin para vir buscar essas regiões aqui, aqui é um ótimo ponto de compra no Bitcoin. Na minha humilde opinião, aqui é uma ótima compra de Bitcoin. Certo? Mas eu tô falando para vocês aqui, e essa dífice que está plotada, ela é uma dífice dinâmica, ou seja, ela vai se movimentando conforme aí, o tempo vai passando. Então pode ser que essa queda, se houver, não estou falando que ela vai acontecer, mas se houver essa queda aqui mais forte, vamos dizer que se o Bitcoin, se o USDT ele começar a querer vir buscar a região do diário lá no nível de POC, pode acontecer uma queda um pouco mais forte. Então, esse ponto aqui seria um ponto interessante. Um ponto até que eu já comprei nessa região, né? Então, esse ponto aqui, possivelmente, o nível de dífice já pode estar até rompendo essa região aqui para passar nesse ponto. Porque eu poderia ter aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5, para vir buscar ali 54.882,42. Inclusive, eu falei isso para vocês. Tá? E aquilo que eu falei para vocês, aqui a gente tem uma onda 1, uma onda 2 simples. Onda 3, então essa aqui pode ser uma onda 4 complexa, né? E até falei para vocês que nem sempre, né? A galera que fantasia muito isso, e nem sempre aqui tem que ser onda complexa. Às vezes pode vir reto mesmo, às vezes pode vir em ABC normal, e assim vai, beleza? Então é muito importante a gente observar esse contexto, né? Então, para acontecer essa queda mais forte aqui no Bitcoin, eu tenho que validar aqui o USDT. Ele tem que chegar ali e fazer buscar ali região de 5,71 mais ou menos, que seria aí favorável aí pro Bitcoin, entre aspas, fazer essa correção aqui nesse nível, tá? Então assim, é um nível que a gente ainda não pode descartar, beleza? Então a gente tem aqui onda 1, onda 2, onda 3, possivelmente a gente pode fazer correções. Essa correção, para falar que é uma correção mais forte, que ela teria que romper pelo menos na casa dos 50, 60,35, tá? Na minha opinião, ainda está longe de acontecer isso. E mesmo se acontecer essas regiões aqui, é importante, porque aqui a gente pode projetar assim, uma onda 5, fazendo assim uma onda 1 completa, tá? Então esse é o ponto. E se a gente for pegar aqui, a gente tem um grande espaço do nosso OBV aqui
para vir buscar a região ali de nível de VWMA, né? Que é essa região que é sustentada aqui pelas instituições, né? Que é o preço médio deles, né? Então aqui justamente quando chega nessas regiões aqui geralmente tem defesa, beleza? Galera, no Bitcoin o que eu tenho para falar é isso. Rapidamente aqui eu vou tirar esse ponto, vou colocar aqui o nosso marketing só para ver uma coisa se já mudou, que eu falei para vocês que eu dava uma semana para mudar e essa merda não mudou, me deixou no veneno, ainda não mudou, galera, olha lá. Tá lá embaixo e ainda não mudou. Então esse ponto aqui é um ponto interessante, tá vendo aqui que o maior volume está passando aqui nessa região, tá? Então assim, essa região aqui é uma região muito importante de compra aí pro Bitcoin, tá? Então galera aí que tá no pânico, né? Aqui ó, onda 1, onda 2, onda 3, vamos dizer que essa onda 4 faça isso aqui nesse nível, já pensou? Compra certa aqui, cara, que é compra certa. Mas beleza, tranquilão. Esses dias não fiz compra nenhum no Bitcoin, não vou fazer. Ah, se romper a região dos 52.435, tu compra, arriscado sim comprar nessas regiões aqui. Aí a galera vai falar, ah, mas tá comprando o topo. Galera, eu tô desde os 16 mil dólares, tá? Desde 16 mil dólares. Então, para mim, não tem nenhum problema de fazer compra nessas regiões aqui, beleza? Tem muita gente que fala assim, ah, Bitcoin já tá muito caro, que não sei o que e tal. E não vale mais a pena, galera, vale a pena. Se souber os pontos interessantes aqui para comprar Bitcoin, vale a pena sim. Para mim, esses pontos são interessantes. São pontos que a gente entra, pelo menos eu particularmente, entro aqui com uma mão menor. E se por um acaso ocorre uma correção para vir buscar pontos interessantes, como esses pontos aqui de ancoragem, aí sim eu já entro com uma mão um pouco mais pesada, porque esses pontos aqui não são pontos que acontecem com frequência no Bitcoin. A gente tem que ter um pouco de paciência, né? Os pontos que aparecem no Bitcoin é para fazer day trades e tudo. Agora, para ficar posicionado mesmo, montar a posição no Bitcoin, esses pontos aqui são pontos importantes. Eu vou destacar para vocês aqui os pontos interessantes de fazer compras no Bitcoin. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Isso aqui são pontos interessantes para montar a posição, tá? E aqui, galera, eu fiquei muito puto, porque aqui era para eu ter comprado Bitcoin. Só que aí o gráfico do SDT está mostrando totalmente coisa oposta. Se eu não tivesse olhado aquele gráfico, eu teria enchido minha mão aqui, né? E aí eu fui comprar quando estava rompendo aqui os 50. Mas a minha compra ainda assim foi boa. Ainda assim foi boa nesse ponto. Então, eu nem esperei romper aqui, ó. Porque o meu medo era de bater nessa região aqui e fazer isso, né? Para fazer a primeira onda aqui que eu estava acreditando também, né? Possivelmente fazer esse movimento aqui, ó. Beleza? Só que até falei para vocês no vídeo que para eu acreditar agora para fazer esse movimento aqui era um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a gente tinha esse volume. Então, por mais que o mercado fizesse isso aqui, ó, ele poderia bater e fazer isso. Foi justamente o que eu falei para vocês. Ou seja, onda 1, onda 2, onda 3 aqui para cima, né? Vocês lembram disso daí, né? Então é isso, galera, tá bom? Por isso que eu não tô trazendo todo santo dia aqui, mas eu vou me esforçar um pouquinho mais, galera, para trazer essas aulas diárias, até mesmo porque eu falei que eu ia acompanhar diariamente, né? Então, quando for uma coisa assim que não mudou muito, eu venho aqui pelo menos, né, falar um pouquinho, uma coisa básica aqui, rápido para vocês, só para manter vocês atualizados, beleza? Mas vai ter dia que realmente não vou conseguir fazer. Esses dias aí eu tô um pouquinho adiantado também, então acabei não fazendo muita coisa, tá? Mas como não mudou também, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, tá? Então aqui a tendência para o Bitcoin, na minha humilde opinião, ainda é vir buscar a região dos 54.882.43. Por mais que isso aqui custe uma correção aqui no nível de 50, ou quem sabe vir nessas regiões aqui, tá? A princípio eu não acredito nessa correção, até que esse nível aqui de 50 seja violado. Se esse nível de 50 seja violado, aí sim a gente começa a acreditar em uma correção para vir buscar essas regiões, tá? Porque como eu trabalho com frequência, a frequência que o Bitcoin está trabalhando justamente é esse ponto aqui, ó. A frequência que o Bitcoin está trabalhando é justamente nesse ponto. Então, esse aqui é o ponto que eu tenho, né, de trabalhar com frequência. Não coloco 50% aqui para não confundir muito a cabeça de vocês, mas a gente está acima de 50% desse canal aqui, não do canal total. Então, para eu acreditar em uma correção mais forte do Bitcoin, para vir buscar regiões mais lá para baixo, eu teria que romper essa região aqui dos 50, trabalhar aqui, romper nessa outra região aqui para poder acreditar que o mercado vem buscar essa região aqui. Por enquanto, não tenho isso em mente. Então, na minha opinião, por mais que o mercado corrija na região de 50, a gente pode sim pegar o impulso aqui e vir buscar 54.882.43. Esse é o próximo alvo do Bitcoin, na minha humilde opinião. Beleza? E aí o Bitcoin ele está todo mapeado aqui, ó. Já tracei tudo para vocês aqui, os alvos.
Aqui seria o máximo 64.572,97. A gente está mapeando o Bitcoin lá de baixo, né? Então, para quem segue a gente aí, lá de baixo a gente está mapeando o Bitcoin, falando sobre Bitcoin, avisando para vocês aí antecipadamente as compras no Bitcoin, né? Isso aí a gente sempre fala para vocês aqui, ó, desde aqui que a gente começou a comprar Bitcoin, ó, desde os 16 mil dólares, tá? E eu não comprei levando em consideração a nossa querida FiMate. Comprei observando o volume, né? Então foi nessas regiões que a gente começou a comprar Bitcoin. E depois disso aqui, só batata, né, galera? Nem um ponto aqui errado aqui no Bitcoin, a não ser logo no comecinho do ano, né, que a gente pegou essa correção aqui, a gente comprou, pegou essa correção, mas já ficamos positivo novamente aqui, né? Primeira vez que eu eu fiz uma posição e fiquei alguns dias aí negativo na posição que eu abri. Mas agora tá tudo certinho e é isso. Vamos esperar aí os próximos capítulos, tá bom? Então o STT ainda não sabemos se vai fechar acima dos 5.17 ou 5.17 ou abaixo dos 5.17. Se fechar abaixo, já sabe, a possibilidade que maior é que ele vir buscar 4.79, fazendo assim que o Bitcoin ele começa a romper as regiões ali dos 52 para buscar 54.872.43, beleza? Tamo junto, galera, até mais. Agora eu vou lá para B3, tá? Vou fazer uma análise aí para vocês, tá? Semanal. E é isso, beleza? Bons trades aí, tamo junto, até mais.